da, da nossa transição, né? Até que ela se complete, ainda falta, né? Eu vou fazer a leitura da página hoje, para a gente começar, que acabei até esquecendo de passar, depois a gente queria combinar com vocês isso, para a gente poder se despreocupar disso e ter algumas pessoas para fazer. Então, hoje é o capítulo 12, tá? Do livro Vinha de Luz. Se intitula Padrão, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. É bem interessante essa página, né? Para a gente se colocar dentro dela, né? E tirar as lições próprias. Não vamos discuti-la, vamos apenas refletir, né, depois. Mas serve muito bem para todos nós. Bem, eu vou pedir a Jane, faz nossa prece? Graças a Deus, Jesus amado, mais um dia, Senhor, de reunião, de estudo, de reflexão, que nós possamos, então, cada dia, a cada lição, aprendermos a viver melhor, a viver com mais acertos, sempre baseados naquilo que aqui ouvimos e que depois refletimos e buscamos colocar em nossas vidas. Então, Mestre, abençoa cada um de nós que aqui está. Abençoa aqueles companheiros que hoje não podem estar junto de nós, para que nós possamos sempre aqui estar, Senhor, sempre, ouvindo as tuas palavras, os teus ensinos,
à luz da nossa doutrina. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, nosso estudo de hoje é o capítulo 22. E, bem, é o capítulo 22, que se intitula Os que Dormem. Oi. Tá parecendo grande, né? Não, Tá. Não? está parecendo grande. Tá. No capítulo anterior, né, que a gente viu semana passada com a Miriam, né, capítulo 21, era sobre os espíritos dementados, né? Que a gente pôde ver a trajetória, né, de três irmãos, né, dois homens, né, e uma senhora, né, em que se encontram no plano espiritual, sem saber ainda, né, que estavam vivendo como espíritos, né, que já tinham passado pela morte física. Desconhecendo isso, né, faziam várias indagações, queriam várias coisas, faziam pedidos, exigências, né, como se nada houvesse acontecido e como se o mundo, né, ao redor deles, enquanto viviam na Terra, com seus familiares, seus amigos, seus empregados, né, seus escravos, enfim, necessitassem dele e não pudessem caminhar sozinhos, né? Então, ali também a gente teve várias lições. Esse capítulo de hoje é um capítulo que vai apresentar uma situação que antecede a da semana passada, que é quando os espíritos dormem, né? E a gente vai ver, então, por que que ocorre isso. Muita gente sabe, né? Nós sabemos que quando nós vamos para o mundo espiritual, não todo mundo, mas a grande maioria, né, entra num período, é envolvido para tranquilização dele próprio, né, proteção em relação aos sentimentos dos parentes, dos amores que deixou na Terra, ou mesmo ao contrário, né, para que ele seja protegido daquele momento de dor profunda daqueles que o acompanharam. Então, na grande maioria das vezes, ele é envolto numa vibração para que ele possa dormir, né? Para que ele possa se asserenar, para que ele possa se alimentar de outras vibrações superiores, né? Sublimes. Mas, no caso de hoje, nós não vamos ver esse tipo de espírito, nós vamos ver outro tipo de espírito, né? São espíritos mais complicados. Então, vamos ver o que André Luiz nos traz, né? Para que a gente possa absorver. Isso aqui é uma imagem, né? Creio que todos devam ter lido, né? Do pavilhão onde esses quase 2.000 espíritos se encontram e que estão recebendo o tratamento necessário para que possam despertar. Então, vamos lá. André Luiz começa assim: seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor rumo às vastas edificações que obedeciam às linhas arquitetônicas singulares. Então, eles estavam saindo do lugar onde eles estavam e caminhando nessa direção. E já podiam observar essas edificações singulares, quer dizer, bem diferentes, né,
da que eles estavam. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Quer dizer, eles estavam com aquele espanto, mas reprimiram aquilo, não falaram, né? Não fizeram nenhum comentário. Olharam para Aniceto e para Alfredo, né? Que era o administrador, viram que eles estavam em paz, calmos, tranquilos, e assim eles fizeram, prosseguiram. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros. Imagina, 3 quilômetros em pavilhões que se estendiam em área superior a 3 quilômetros. Pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Então, eram edificações grandes, né? E que tinham uma área, né? Acima que ficava aberta para entrar a ventilação e também a luminosidade. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competia. Então, a gente pode notar aqui que eles foram convidados, né, Vicente e André, para irem a esse local, mas não lhes foi dito nada. Então, eles estavam surpresos, eles estavam mesmo com medo, né? Com receio, né? Do que estavam vendo, né? Eles seguiam em absoluto silêncio, quer dizer, ninguém falava, né? Quando falava baixo, bem baixinho, né? E a capacidade, né, de um local desse com 3 quilômetros, né, de tamanho, quer dizer, uma coisa imensa, né? E a quantidade de espíritos que ali se encontravam, quase 2.000 espíritos, né, adormecidos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, tá? Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, né, aquele aparelho que acendia a luz, acenderam-se luminosas lâmpadas elétricas. E então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi
extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Então, imagina, eles devem ter ficado, imagina a gente entrando num local desse, né? Assim, deve ser bem assustador, né? Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Só que as múmias eram envoltas em panos, né? E ali não, no caso, né? Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-nos de nós, outros, Alfredo falou a Aniceto. Em particular, infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador, comovido. E ele responde, Alfredo, estamos aguardando pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes, de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais recebem alimento e medicação mais densos, uma vez por dia. Aniceto calou-se, pensativo, profundamente tocado pelo que via. Inclinei-me indistintamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Então, ele via neles, né, ele auscultou André, né, naqueles abrigados, naquele especificamente que ele estava vendo, estava mais próximo dele, né, o calor, né, os movimentos respiratórios, a pulsação e a extrema rigidez dos membros, né? O que era a catalepsia? Era você não pode ter movimentos, é a paralisação, né? É uma paralisação, é como se você estivesse morto, né? Valéria, posso perguntar? Sim, se eu souber responder, Saberás. né? É, a descrição que ele faz, ela aparenta uma pessoa não desencarnada. Isso, exatamente. Mas esse estado, então, Eles morreram. Aí você entrou numa coisa que eu ia até entrar mais adiante. É, eles morreram, mas eles não desencarnaram. Ainda estão presos ao corpo, ah, sentindo, né? Como se tivesse, porque era nisso que eles acreditavam, né?
Mas o corpo ele não fica enterrado e ele se desfaz? Sim, mas você pode ficar preso quando você é muito materializado, você vive uma vida muito material. Não é material no sentido só de comprar coisas, de ter coisas, não. Na questão do sentimento, da emoção, da alma, entendeu? Por isso que Jesus dizia, né? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o nosso tesouro? Entende? Então, eles estavam Mas, imantados, embora eles estivessem mortos fisicamente, o corpo sob a terra, vamos dizer assim, né? Eles ainda estavam ligados. mas aí é como se fosse uma réplica do corpo físico. Porque o perispírito é uma réplica uma réplica não, né? O corpo físico é uma réplica do nosso perispírito. É o contrário, né? E por essa ligação a semelhança fica maior. Por exemplo, se eu desencarnar hoje, né? E aparecer para alguém, vocês vão me ver exatamente como eu sou. Não há mudança Uhum, nenhuma, entendeu? exato. Não há mudança alguma. Isso aí continua. Quando você aí no caso desencarna, quando você morre, você continua com o mesmo tipo físico, entendeu? As mesmas coisas, por exemplo, eu posso aparecer de óculos, posso aparecer sem óculos, né? Se alguém fuma, pode aparecer com cigarro, entendeu? Demonstrando as características, o modo de ser dela quando ela ainda estava na Terra. É porque eu entendo, o que me chamou a atenção é que a forma como ele descreve, ela é muito próxima do material, né? Sim, A pulsação, ele está vendo o estado é. fisiológico, identifiquei o Até, calor orgânico. até porque também nós não sabemos perfeitamente como é esse organismo perispiritual, né? Sim, Perispiritual, sim, não sim, espiritual, perispiritual, né? Ele é a causa e o corpo é uma réplica, é uma cópia, sim, é uma cópia, né? E nós também temos órgãos, né? Nós também temos todas tudo que tem no nosso corpo, nós temos também no nosso corpo perispiritual, Uhum. entende? sim. Porque, por exemplo, as nossas doenças, os nossos desequilíbrios, né? A gente vai ver isso mais lá para o final, que eu trouxe uma partezinha para a gente ver. A gente o problema, né, que a gente traz de enfermidade, ele se inicia com as nossas atitudes, mas as nossas atitudes repetidas, né, elas vão criando um, uma fragilidade no órgão que tem a ligação com o tipo de características negativas, vamos dizer assim, que a gente tem. Sim. Então, quando você faz isso permanentemente, não uma vez, nem duas, nem três, mas você faz isso permanentemente, você vai lesando o perispírito. Seriam Entende? as doenças genéticas do que vem do DNA? Hum, Não posso dizer isso, porque às vezes você vem com uma predisposição genética, porque herdou dos seus pais, né, Ah, tá. né, É. dos Uhum, antepassados, e tá. você Não apresenta não doença. apresenta a doença. Você tem aquilo, Uhum, tem o gene da uhum, diabetes. Vamos dar um exemplo, né? Ou uhum. de qualquer outra enfermidade. Mas você não desenvolve. Você tem, mas você não desenvolve. Por que que você não desenvolve? Porque você não tem as características negativas que lesam o perispírito e fazem com que apareça a tal enfermidade, o lúpus, a Tá, tá. diabetes, qualquer coisa, Uhum, tá? uhum. Né? Qualquer coisa que seja. Então, eu já até me perdi um pouquinho do que eu estava, aonde que eu queria Não, chegar. tudo bem, eu já Não, não, entendi. Vamos não, voltar ao assunto. Então, o que que você perguntou mesmo objetivamente?
Questão do DNA. Não, ela perguntou do DNA. Aí eu respondi, nem sempre. Você pode vir com DNA, a sua família toda teve câncer. Então você traz um DNA com grande possibilidade de desenvolver um Possibilidade câncer. de desenvolver o câncer, entendi. E não desenvolve. Por que não Uhum. desenvolve? Né? Porque ele não encontra o ambiente satisfatório para desenvolver aquela doença. Porque você não tem as matrizes do mal, do desequilíbrio, do remorso, do ódio, enfim, de uma série de outros fatores que fazem com que você possa desenvolver um câncer, por exemplo, né? E há vários tipos também, né? Porque às vezes você adquire porque você criou, né? Você criou essa Sim, sim, enfermidade para sim. você não herdou ela de ninguém. Isso a gente tem que ter certeza. A gente não herda nada de ninguém. A gente herda o DNA, mas desenvolve as doenças dos nossos progenitores, vamos dizer assim, né? Daquilo que a gente herdou da família e tal, se nós tivermos a predisposição para isso. Se nós tivermos a Hum, predisposição. Se nós não entendi. tivermos a predisposição, nós não vamos desenvolver. Quando a gente fizer um teste de DNA, vai dizer lá, você tem predisposição. Geneticamente, você tem. Está me faltando a outra palavra. Uma é predisponente e o outro eu esqueci o nome. Agora me faltou. Você tem, mas você não desenvolve. Por quê? Porque você não age como aquela outra pessoa, as outras pessoas não têm o mesmo tipo de comportamento Uhum. mental, de fala, de agressividade. Estou dando exemplo, gente, não estou dizendo que isso seja de uma doença ou de outra, não vou fazer isso, tá? É, de coisa de controle, entendeu? Que ter controle, tem que ter só o que você acha que é certo, enfim, ou de outras coisas mais difíceis, né? É, tudo vem da culpa também, né? Da questão da culpa, né? Que a gente Hum. carrega, né? Eu fiz mal a alguém, eu falei mal de alguém e não sei se a pessoa soube, se a pessoa não soube, eu sei que eu fiz mal àquela pessoa, mas aí eu finjo que aquilo não aconteceu, até que um dia eu sinto essa questão da culpa, e essa questão da culpa, ela traz muitos problemas para gente, né? Porque por Uhum. isso que Valéria, perdoar é bom para quem perdoa. Perdoar é bom para quem perdoa. Então, vamos nos perdoar do que fizemos, mas vamos tomar as atitudes para não fazer de novo e tentar nos reabilitarmos diante daqueles a quem ofendemos. Entende? Tá. Valéria, o Foi que mais excelente a vincula, explicação. Valéria, Oi. poder-se dizer que o que mais vincula as doenças no nosso perispírito, nos órgãos perispirituais, seriam os sentimentos que temos dentro de nós, né? Exatamente. Os sentimentos e as atitudes. Sim, é porque E a atitude vem mas do os sentimentos sentimento, né? sim, exato. Porque Pensamento, sentimento. são nutridos por nós e muitas vezes elas não chegam a acontecer. Porque de alguma forma você, ou não permitem que você faça, chegue às vias de fato, vamos dizer assim, né? De falar alguma coisa, ou de agredir, ou de, enfim, seja lá o que for, de matar, né? Mas aquilo está na tua mente, você já planejou Isso, tudo, entendeu? Então isso. aquilo já você está construindo, e uma coisa construída não é uma coisa construída de um dia para o outro, é uma coisa que vai sendo construída, né? Cada semana você vai construindo, é alguma coisa que você sabe da pessoa, que você não suporta ela, ela vai ver só. Quando eu vou mentalizar isso, tomara que ela, não sei o quê, tomara, entendeu? E a gente aquilo vai tomando um vulto dentro de nós, e a gente vai começando a depois de um certo período,
Um período longo até. Nada é um período curto, não. Mas já está tão impregnado, porque a gente não pode esquecer que a gente também já traz de outras existências os nossos erros, né? As nossas más ações, né? Os Sim, nossos, sim. os nossos erros graves. Então, aquilo vai se acumulando, porque o corpo, ele é um mata-borrão. Ele absorve tudo que está em nós, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos descontrolados, né? Não educados. Então, isso tudo começa a minando a nossa saúde. Aí a gente começa a sentir, né? Ah, eu tô assim, eu tô assado, não sei o que que é. Eu vou no médico e falo que não é nada, já fiz tudo quanto é exame, não dá nada e tal, não sei o que, entendeu? Claro, eu estou falando assim, mas pode ser várias coisas também, não, né? Mas começa assim, até o dia, porque isso ainda está, quando a gente está assim, isso ainda está na parte vibratória, não está uma coisa tão. É feito um abscesso que começa a se formar dentro da nossa pele, né? Você não vê, nem sente. Passado um tempo, você passa a mão assim, aí você sente um calombinho, uma dorzinha, né? Um incômodo, né? Ah, isso não é nada, não. Deixa pra lá. Aí continua. E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo para fora e vai crescendo para dentro. Vai crescendo para fora e vai crescendo para dentro, né? Até que aquilo aparece, né? Quando aparece no físico, você já está há anos, há décadas com aquele sentimento, entendeu? Que está te destruindo, que está. Porque às vezes a gente quer fazer o mal para o outro, mas quando a gente quer fazer o mal para o outro, a gente está fazendo para a gente. O outro pode até sentir a ofensa das nossas palavras, dos nossos gestos, né? Mas a enfermidade construída por nós, ela vai crescendo e não pode ser construída pela outra pessoa. A pessoa que nos ofende, nos agride, nos faz mal, ela não tem o poder de fazer com que a gente adoeça. É incrível, mas é verdade, não tem. Nós é que damos o poder a ela. Porque nós apanhamos aquilo, recebemos aquela maldade, aquela coisa ruim que a pessoa fez para a gente, entendeu? E começa a remoer aquilo, a triturar aquilo, feito carne moída, espalhando pelo corpo inteiro aquela maldade, porque você aceitou aquela maldade, né? É natural que a gente, quando receba seja atingido por alguma coisa ruim, a gente se assuste, a gente tenha raiva momentânea, a gente se surpreenda, fique indignado. Isso é normal. Quem não sente isso é anormal. É anormal. É. Todo mundo sente raiva. Não é ódio. É raiva. É raiva que passa, né? Você sente na hora. Depois você abaixa a temperatura, começa a pensar, pô, eu não vou ficar pensando mal dessa pessoa, não vou ficar com raiva dela, não. Eu já sei que ela não serve para ser uma pessoa amiga, uma pessoa para conviver comigo, pelo que ela fez, mas eu não quero, quero ficar bem. Primeiro, a minha saúde, né? A minha saúde. Eu não posso conviver com uma pessoa que me faz mal. Então, eu vou deixar ela lá, não quero mal a ela. Não quero aproximação, eu posso até não querer aproximação, porque é difícil me relacionar com ela, mas eu não quero mal a ela, não, mas eu vou me afastar. Então, eu não, eu crio uma barreira, uma maneira de eu viver que eu posso receber o mal alheio, mas eu não aceito, não agasalho aquele mal, entendeu? Eu não coloco ele dentro do meu coração, não deixo ele fazer mal a mim. O mal nesse sentido, né? Que abre as portas para outras enfermidades. Porque quando eu aceito o mal, eu fico com raiva do mal. E da raiva eu passo Sim. para o ódio. E o ódio dura. E o ódio começa a fazer muito mal a mim. Porque outra pessoa
está acostumada a viver com ódio. Ela não vai sentir. Quem vai sentir? Sou eu. E eu vou começar a destruir as minhas próprias células, né? Porque com os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, nós adestramos as nossas células. Então, quando a gente assiste, só para fazer um paralelo rápido, quando a gente assiste filmes, gosta de filmes de matança, a gente está matando os nossos neurônios. A gente está intoxicando as nossas células. Então, no momento que a gente precisa que elas trabalhem bem para a gente, no momento de uma enfermidade, que é preciso que elas sejam aqueles anticorpos, sejam aquelas células de defesa para nos ajudarem, né, a sair daquele problema, acabarem com aquele vírus ou com aquela bactéria. Pelo contrário. Por quê? Porque eu estou inundada de sentimentos, de emoções violentas, desequilibradas, entendeu? Porque o cérebro também, ele não sabe o que é verdade do que não é. A ciência já provou isso. Aquilo que eu vejo e sinto como uma verdade, quando eu estou vendo um filme que pega uma faca e rasga uma pessoa inteira com a faca, é a mesma coisa que se eu estivesse vendo fisicamente, na minha frente, verdadeiramente. Então, a gente tem que pensar naquilo que a gente está nutrindo, naquilo que a gente está alimentando o nosso corpo, né? Naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está produzindo dentro de nós. Eu não sei se eu respondi aí o que me perguntaram. O Alberto, eu não sei, que eu até esqueci, Alberto, do que foi. Você falou foi do corpo, né? Eu estava falando com algum mudo. Não, entendi bem. É porque realmente, da maneira como ele fala, é muito parecendo com o corpo físico, né? Porque é uma vamos dizer assim, como eu falei, o perispírito é um corpo espiritual, Sim, né? A sim. gente fala Uhum. semimaterial, não é bem o termo próprio que a gente não é correto isso, assim, bem corretinho, porque a gente não entende, né? A gente ainda não tem essa coisa, a ciência ainda não chegou lá, né? Vai chegar, mas ainda não chegou. Mas o nosso corpo físico, ele é a cópia do nosso perispírito. Então, tudo que tem no corpo físico tem no perispírito. Só que é uma outra dimensão. O Sim, perispírito está numa outra frequência vibratória. Você veja que aqui ele fala que alguns são alimentados, não é? sim. Uhum. Outros não, né? Por quê? Porque no próprio filme Nosso Lar, aquele primeiro, a gente vê as pessoas se reunindo, né? É, em seus lares e tomando caldos, tomando, né? Sopinhas, vamos dizer assim, né? Tomando. Outros não precisam. Mas quando a gente chega, né, no mundo espiritual, é, depois de um certo período, aí de acordo com a nossa condição espiritual, né, a gente necessita ainda de coisas que nos lembram, nos reconfortam, nos alimentam, né, nos fortalecem, porque é um mundo em transição. A gente sai de um mundo bem materializado, né, para ir para um mundo mais espiritualizado. Esses que estão aqui neste capítulo, que estão dormindo, este tipo de dormir, de sono, que estes aqui se encontram, e não podemos esquecer que eles estão no umbral, eles estão na faixa umbralina. Então, são criaturas devedoras, né, graves, que ainda precisam, né, de alimentação, de tratamento mais, vamos dizer assim, denso do que outros que já estão em outra evolução, do que os próprios ah, ajudantes de André, de Vicente, dos que estão ali sendo o repórter, né? Mostrando para a gente esse mundo no mundo espiritual.
né? E eles já não precisam mais disso, mas quando lá chegaram, precisaram, né? Não exatamente da mesma forma, mas precisaram, cada um de acordo com a sua condição. Então, o que que ele nota aqui, né? Ele nota que poucos traziam as pálpebras cerradas, parecendo ter um sono tranquilo, né? Quase todos estampavam nos olhos, aparentemente vitrificados, porque estavam presos, né? Eles estavam imantados, presos a situações que eles viveram, a condições que eles criaram para eles próprios, né? De extremo pavor e doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando, isso é o que eu já falei, né? A gente já estava aqui, né? Não sei por que que voltou. Por que não podem atender a todos, né? O Alfredo fala isso, fala para Aniceto que eles não podiam atender a todos. Então, ele responde: estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço, entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes. Quer dizer, dos 80, cada um atendia a 5 doentes. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar. Dentro de quase 2.400 tinham condição de despertar, estavam mais próximos de despertar. Os outros não. E os demais? Recebem alimento e medicação mais densos, uma vez por dia. Aniceto acalou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me indistintamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Foi aí que eu parei, né? Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado e dirigi-me a Aniceto, com a máxima discrição, e interroguei: explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte, depois da morte? O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Quer dizer, ele estava apavorado, que ele nunca tinha visto isso, né? Então, chegar lá e ver mortos como mortos, né? Mortos que já estavam mortos, já tinham se distanciado do plano físico, né? Deixado o seu corpo na terra, né? Na época, não sei, acho que não sei se tinha cremação para todos, né? O instrutor sorriu e explicou. Peraí, passou. Sim, André. Este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Então, isso era o que eles acreditavam. E eles estavam ligados a este sentimento. Por isso se encontravam nessa situação. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos,
estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. Então, vejam como ele fala, a crença na vida superior quer dizer que você não termina com a morte física, que você continua, que a vida continua, né? Mesmo que você não tenha uma religião, você não professe uma religião, isso não é importante, né? A gente já sabe que isso não é importante. Importante é a nossa atitude, é a abertura da nossa consciência, né? O estudo que nos leve a descobrir as coisas, a descobrir a nós próprios, a investigar, a nos colocar em contato com Deus, né? Da nossa humildade, de ver a beleza da criação, né? Em tudo que existe. Se nós observarmos isso, nós vamos observar que o homem não pode ter criado o universo, né? Então, basta isso para você crer que existe um poder acima de você, que move, que dirige, né? Que cria incessantemente, que ampara a todos, que incute a esperança, o amor, o bem, que fez com que a gente nascesse com esse sentimento do que é certo, do que é errado. Porque mesmo aquele que está distante dos ensinamentos de Deus, dentro dele, quando ele é verdadeiro com ele sabe, ele sente que ele errou, ele sente que ele acertou, ele sente que fez o possível para fazer da melhor forma. Ou ele sente tristeza, arrependimento, vergonha, porque não conseguiu fazer o que deveria fazer. Então, quando você tem esse sentimento e quando você age assim, né, você coloca isso em prática na sua vida, tudo se modifica. É o que ele diz, a crença na vida superior, né, é a atividade incessante da alma. Assim como o nosso corpo precisa se movimentar, fazer exercícios para ter saúde, para ter bons músculos, para fazer o coração funcionar bem, para o cérebro funcionar bem, para todos os nervos, tudo, né? O sangue circular bem, tudo isso, a gente sabe que o exercício físico bem dosado, bem equilibrado, indicado para cada pessoa de uma forma, porque cada um precisa de uma coisa, né? De uma necessidade, tem as suas necessidades, isso vai fazer bem à nossa saúde, vai enriquecer a nossa saúde, vamos ter mais vitalidade, nós vamos nos sentir mais presentes na vida do que aquele que fica deitado o dia inteiro, aquele que fica só comendo, que não se levanta para nada, que não pensa, que não lê, que não investiga, que não conversa, que não se dá, que não se doa, que também não permite que ninguém chegue até si. Esse já também tem uma outra caminhada, que não é essa crença numa vida superior, né? Porque ele não está nem cuidando de si próprio. Então, a pessoa que tem isso, ela sente, e ela, mesmo sem ter religião, mesmo sem acreditar em Deus, como né, a maioria das pessoas creem, ela, quando desencarna, não é traumático, porque ela está acostumada a fazer o bem, embora não tenha religião nenhuma que cobre dela isso. Ela está acostumada a pensar positivamente, ela está acostumada a ser solidária, fraterna, ela ajuda a todos, entendeu? Indistintamente, mesmo não acreditando nas pessoas religiosas, mas ela ajuda. Se alguém vem pedir ajuda, ela ajuda, né? E às vezes até sem pedir ela ajuda, às vezes ajuda mais do que aqueles que creem, que dizem que creem, né? Mas na verdade não fazem aquilo que devem, né? Que somos todos nós, né? Todos nós. Então esse vai ter um lugar, ele não vai ter grandes sustos. Ele pode ficar surpreso, eu não morri, entendeu? Mas será uma coisa mais branda,
uma coisa mais suave, porque vem no desenvolvimento da própria vida da pessoa. Então, por isso que é importante a gente viver bem sabendo que o nosso existir fisicamente pode ser abreviado, pode deixar de acontecer de um momento para o outro, né? Eu posso ter um mal súbito aqui agora e desencarnar. Então, viver sabendo que a gente está construindo o nosso presente, o nosso futuro, faz com que a gente viva melhor e também morra melhor. Porque a morte física é uma continuidade da nossa vida, da vida que nós temos, né? Do sentido do pensamento, né? Das emoções, dos sentimentos, né? Não da dor, da doença, da enfermidade, mas de todo esse ideal que você movimenta e realiza, né? Então, no entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Então, é o que a gente estava falando aqui. Você pode ser até de se dizer religioso, mas não ter religiosidade nenhuma, né? Foi até a página. A página bateu bem o padrão, né? Com que a gente tem hoje do nosso tema de hoje, do nosso capítulo de hoje. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Então, vejam o que é dito aqui, né? Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde acordam, porém a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados, que vimos ainda há pouco. Grande o meu assombro. Como o Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento, quer dizer, paralisados, né, em estado cataléptico, né? Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Desculpa, Jane. Espera que vou. Só um instantinho que eu mexi ali para colocar a Jane, saiu do. Está aparecendo aqui para mim. Eita, ferro.
Deu tilt. Peraí. Então, com exceção de algumas senhoras, eu parei. Semelhantes criaturas necessitam de sono de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Calei as muitas indagações que me escaldavam a mente, com exceção de algumas Aí. senhoras. Oi? Alguém falou? Foi aí mesmo que você parou. Foi Ah. aí mesmo, é? Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismalha, todos os servidores se mantinham em posição. Ih, meu Deus do céu. Todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos e prostrados. Deve ser uma imagem terrível mesmo, né? Eles faziam silêncio, né, em respeito, para que também não perturbasse, né, o ambiente. E a luz também era só uma luz natural, bem branda, né, para que não atrapalhasse, mas nem a luz artificial deste aparelho que Alfredo tinha nas mãos, né, para dar as ordens a todos aqueles que lá laboravam, né, aqueles 80, através da luminosidade do modo como ele agia com aquele aparelho luminoso, aqueles que trabalhavam naquela área, naquele setor, sabiam o que é que eles deveriam fazer, não precisando de ordens verbal, né? De ordem verbal, e sim por aquele aparelho, para poder haver uma proteção, uma harmonia, uma vibração, né, de suporte, para que não houvesse mais perturbação do que já havia em cada um deles, né? Não que havia perturbação no ambiente, mas na intimidade de cada um deles. Agora, Valéria, após acordarem, eles serão os dementados, né? Como você já leu Exatamente. antes. E Exatamente. poderia dizer também que é como se o espírito deles estivessem acrisolados no perispírito por total inatividade espiritual enquanto na carne. Sim, porque o espírito, né, o corpo do espírito é o perispírito, né? Pois é, então O eles não tinham espírito atividade não vai espiritual se... nenhuma. Não, eles estavam ali exatamente Não, como a gente... não tinham enquanto na carne. Por isso, quando desencarnaram, não desencarnaram, só morreram, porque não, a total, pode-se dizer assim, que a total inatividade espiritual que levaram na vida corpórea os levou a Sim, esse sono profundo, e depois eles vão se revelar aquelas criaturas terríveis, né? Podemos dizer assim, que a gente viu no capítulo passado de Dementados, né? Uma coisa puxa a outra. exatamente. Exatamente isso, né? A gente fala não desencarnaram porque eles continuam ligados naquilo que eles acreditavam, né? Isso. Naquilo que eles acreditavam, que eles iam, como eles iam morrer e ficar daquele jeito, entendeu? Num sono profundo, né? E morreu, Ali, acabou. morreu, acabou, mas assim, um morreu, acabou, mas pelo que eles nutriam, Acabou. eles estavam ligados, né? Ligados ali Sim, no eles corpo.
Eles tinham essa noção. Eles já estavam no tratamento. Agora, imagina outros casos de espíritos que morrem, mas continuam ligados à carne. E se Ficam lá conservam sentados na próximos, poltrona ficam próximos nos túmulos. Não se também. desligam, né? Então, é muito pior, né? Muito pior. É. É muito pior. Porque ainda continua aquela troca, né? Aquela troca. Nós sabemos que nós temos vários corpos, né? A gente aqui vai só falar isso. Mas existe o corpo energético que liga o corpo físico ao perispírito, né? Que são faixas de vibração bem diversa. Então, é o que a gente chama de corpo etéreo, né? De corpo etéreo, que é aonde tem o ectoplasma, é a união entre o corpo físico, é o que une entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Duplo etérico. Corpo etérico não, duplo etérico. Vocês já ouviram Duplo falar? etéreo. Onde tem É o o fluido corpo vital. energético, onde tem o fluido vital, onde daí é que vem o ectoplasma, né? Que você Isso. libera nos trabalhos e para auxílio, enfim, essa coisa toda. Então, quando você é muito apegado à matéria, quando a gente fala apegado à matéria mesmo, ao corpo, né? Não é só coisas materiais, né? Aham. Você continua você guarda aquele sofrimento, porque o corpo, ele vai se desmaterializando, esse duplo etérico, de algumas horas a dias, a meses, entendeu? Não dá para precisar, vai depender desse intercâmbio que você tem com o corpo. Quanto mais você está ligado a ele, ao corpo material, quanto menos você quer se desligar dele, porque você pensa que só existe isso, né? Na tua vida, você construiu uma identidade que pensa que a tua vida é o corpo. O corpo é tudo, né? E É. nós sabemos que não é, né? Então, você fica imantado, porque aquela energia, ela é ativada, vamos dizer assim, ela continua sendo energizada pelo pensamento que você produz. Isso. Então, existe, né, em outros livros, são outros livros que tratam normalmente de processos obsessivos, né, e que trata disso, né. Nós não vamos É. entrar aqui, mas existem situações muito piores do que isso que a gente está vendo aqui, muito piores, porque lá eles já estão sendo tratados, né. E aqui, isso que eu falei, são situações enquanto a pessoa ainda se encontra no plano físico, embora fora do corpo. Fora do corpo, mas ligada ao corpo. E tem Uhum. tem uma coisa, né? Como não acredita que tem a vida após a morte, ele, quando se vê vivo, ele imagina que ainda esteja encarnado. Exatamente. Aí Exatamente. tem aqueles Isso comportamentos ocorre dos elementares. isso acontece com muita gente, né? Até com muito espírita, que fala É. que a morte não existe, mas não vive como se isso fosse uma verdade, né? De verdade, né? Ele vive como se ele estivesse na matéria e fosse permanecer nela para sempre, né? Isso é um caso muito sério, não É, é para se é. discutir aqui, mas nós espíritas Não, estamos nós podemos. sujeitos a muita coisa que nem se imagina. Todos nós, né? O espírita, ele tem, todos Todos nós, nós. né? Mas o espírita, ele tem a oportunidade do esclarecimento através Aí da fica pior, né? bibliografia, né? Que tem a boa bibliografia também, a gente também tem que procurar a boa bibliografia, né? Porque tem muita coisa que é misturado, né? E tal. Cada Valha-me um Deus. pode ler o que quiser, né? Mas assim, nem tudo que se coloca é espírita, né?
Mas aquele que tem já um certo conhecimento, dá para ele diferenciar e fazer algumas observações, sabendo que aquilo dali são coisas que a gente não sabe se são verdadeiras ou não. Assim como aconteceu no passado, né, que a própria FEB não queria publicar os livros da série André Luiz, né? A própria FEB. Sim, sim, Isso exatamente. aí custou para acontecer, né? Custou muito para acontecer, porque era uma coisa que diziam, muito fantasiosa e tal, né? E hoje a gente sabe Mas que e os antes do André, estudiosos, né? Os mas médicos, cientistas, né? Que trabalham nessa área, eles Sim, estão sim. provam muita coisa, quer dizer, coisas que foram ditas lá nos anos 40, né? isso. Sendo Mas provadas até hoje. antes de André Luiz, a FEB não queria publicar, mas nem era só a FEB. Até o próprio mentor da Ivone Pereira, o doutor É, Bezerra, pediu, ela pediu, engavetou Memórias de um Suicida por 30 e poucos anos, é, é. porque ela desvendou o mundo espiritual antes do Chico com André Luiz. Sim, A verdade é exatamente. essa. É. Ela Espetacular, desvendou. espetacular. Espetacular, é imperdível. É, é verdade. Tem muita coisa. Aí a gente vai Isso falando, aí, vai lembrando, a vai gente, a trazendo, gente vai. vai lembrando. Tem aquele espírita que não diz que é espírita, ele diz que é espiritualista. O espírita, E você não é ele é espiritualista, você espiritualista. é Não, não. espírita. Não, mas todo Não, espírita, é não, também. todo espírita é espiritualista. Nem todo espiritualista é espírita, porque não Isso, aceita todos Sim, os sim, sim, princípios, né? Mas todo sim. espírita é espiritualista. Todo espírita é espiritualista. Então vamos continuar. Deixa eu ver aonde é que eu parei aqui. Bom, a fé sincera é a ginástica do espírito, né? Quer dizer, a fé sincera é aquela que não precisa que aconteça para ele acreditar, né? Uma pessoa está enferma, muito doente, muito desarmonizada, muito desequilibrada, e aí vai para o hospital e a gente bota no nosso grupo, bota nos grupos de oração pedindo, né, para a saúde e tal, mas a fé, aquela que tem a fé sincera, não é que não peça, não, pede sim, pede para orar, porque toda oração ela é um amparo indispensável, infinito para todos nós, né? Mas é aquela coisa que você deposita nas mãos de Deus e acredita que o que se der é o melhor, né? Sem Uhum, culpar uhum. a A, B, a C, a D, aconteceu isso porque o médico, porque o outro não atendeu a tempo, porque não chegou, porque atrapalhou, porque não sei o quê, não. Porque tudo, o controle não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. O controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Mas nós temos o controle das escolhas, da liberdade que temos de optar por isso ou aquilo, de fazer assim ou assado, de dizer ou não dizer, de calar ou falar, né? De ser amigo ou de não ser amigo, de ser grato ou ser ingrato. E isso está sob o nosso controle, mas o restante não. Então, a fé sincera é aquela fé que faz tudo o que tem que ser feito. E aquilo que não pode ser feito, que não depende da gente, que não está nas nossas mãos fazer, a gente entrega para Deus. Na certeza de que o melhor será feito, isso. né? Então, a fé sincera é a ginástica do espírito. Quem não exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação justificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento, né? Vai ficar paralisado. A gente vai ficar paralisado no mundo espiritual. Semelhantes criaturas necessitam de sono
de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Eu acho que eu já li isso, com exceção de algumas Já. senhoras, Já. não já? Foi. Já. Ai, gente, o que é isso? O troço não tá... Notei, Olha. então, aqui é o aparelho de sinalização. Notei, então, que Alfredo começou a mover o aparelho para emitir as ordens de serviço. Acho que eu já até falei nisso também. Também já Cada falou sinal isso. cada sinal determinava uma operação diferente, né? Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Então, vejam, eles sabem exatamente a dosagem, eles sabem exatamente o que dar, o que oferecer àquele que está pronto para receber. A gente vê isso em Jesus, né? Sim. Quantas coisas naqueles últimos anos de Jesus ele fez e quanta situação que criava conflito, enquanto os seus apóstolos diziam, mas vai, e esses aí que estão fazendo, o que nós vamos fazer? Ele, nada, vamos seguir, né? Porque ele entendia que eles não estavam aptos a entender o que ele diria. Ele não ia mudar como ele não mudou, né? Nós poderíamos estar lá, vendo os feitos dele, caminhando junto dele, e ainda nos encontramos aqui, porque também nos negamos, né, a ver, nos negamos a mudar a nossa estrutura íntima, não é? Então, eles, na espiritualidade superior, eles sabem exatamente o que fazer. Às vezes a gente pede, eles vão lá, pede por alguém que já partiu, que a gente acha que pode estar em necessidade, enfim, pelo tipo de morte, pela situação que viveu, enfim, pelo conhecimento que a gente tem deles. A gente pede, a gente deve pedir mesmo, né? Então a ajuda é ofertada, mas não da forma efetiva muitas vezes, porque aquele a quem pedimos ainda não se encontra numa situação que entenda, que se abra o coração para receber. Então, é como jogar pérolas aos porcos, né? Que Sim. não sabem o Sim. valor das pérolas. É a mesma coisa, né? É igual quando você está discutindo com alguém, discutindo no bom sentido, né? No bom sentido, destrinchando alguma coisa, mas você fala uma coisa, a pessoa fala outra, e chega um ponto que você fala assim, eu não quero ter razão, né? Eu não quero criar problema, nem complicação, então vou parar por aqui, né? Vamos continuar mesmo, cada um pensando como pensa, não tem aqui ninguém querendo fazer, ninguém pensar como a gente, né? Então, quando a gente entende isso, a vida fica mais leve, fica mais tranquila, né? E a gente pode acatar, aceitar, abrir o nosso coração para as coisas novas, mesmo que elas sejam bem diferentes daquilo que a gente pensa. A gente tem espaço para ouvir, para refletir e para agir conforme nós acharmos que é mais conveniente, né? Assim ele diz, cada um na vida tem a necessidade que lhe é peculiar, né? Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza, né? Assim se dá com tudo, né? Com tudo na nossa vida. E aqui encerra o capítulo e o nosso horário já está na hora do nosso horário. Eu tinha até trazido, que eu achei que ia ser mais rápido,
umas coisinhas para a gente repensar, assim, de Joana de Anjos, de Emmanuel, né? Mas são 6h36. Aí vocês é que sabem, se vocês quiserem. Valéria, deixa eu só te perguntar uma coisa muito rápida. Só uma dúvida. Então, aqueles espíritos que estavam hibernando, eles não estavam no cemitério, eles estavam já numa base de recebimento do umbral. Exatamente, Tá. eles estavam lá perto da Colônia da Paz, né? Só que era em outro pavilhão, né? Um pouco mais porque distante. quando eu li, eu achei que eles estavam entrando no cemitério, mas não. Não, parecia, né, para eles, para É, André, para Vicente, né, que era um cemitério, né? Era uma coisa exato, exato. absurda, né? Uma coisa Uhum. absurda, né? Mas aí vocês. Eu tinha trazido aqui algumas coisinhas, né? Uma fala de Joana que fala do estado de sono, né? Que o estado de sono é paralisia da alma, né? Porque tem nos livros dela consciência de sono, consciência de sono sem sonhos, consciência de sono com sonhos, né? Até você despertar, Hum. né? É bem interessante. Então, ela fala, o estado de sono é paralisia da alma, peso na consciência individual. Deixa eu ler esse trechinho aqui para vocês, só que eu... Que isso aqui fica na frente, eu não vejo. Peso na consciência individual e prejuízo na coletiva, que compraz, no entanto, a todos quanto fogem, consciente e inconscientemente, dos compromissos mais graves para com o si, assim como em referência à sociedade que exploram e perturbam com a sua dependência. É bem interessante esse estudo, sabe? É bem interessante. Eu vou ver se eu leio só esse trechinho, porque isso aqui é doença da alma, né? Essas questões todas que nós vimos são doenças da alma, né? Então, as doenças da alma são um apelo, né? A gente se preocupa muito com a doença do corpo, né, na nossa vida. Isso eu gostaria de finalizar dizendo, que a gente fica muito preocupado com o corpo, que apareceu um vermelhinho aqui, eu tô com não sei o que aqui, eu preciso fazer não sei o que, tal. A gente tem que se preocupar, mas não com exagero. A gente tem que se preocupar mais com as questões da alma, porque a alma é imortal, o corpo é passageiro, né? É claro que ele é um vaso, um instrumento valioso para que a gente exerça nessa reencarnação os propósitos com que a gente se comprometeu para ser melhor, para evoluir, para crescer, para progredir. Então, o corpo é esse vaso que vai permitir que a gente viva por longos anos realizando, construindo tudo aquilo que nós prometemos antes de vir, antes de retornar ao plano físico. Mas não com exageros, né? E hoje nós vemos na sociedade muitos exageros em relação ao corpo, para ficar mais bonito, para ficar assim, para ficar assado. Nada contra, mas às vezes nós nos esquecemos, nos desviamos do caminho com esse chamamento que a sociedade faz do corpo perfeito, do corpo bonito, do padrão, né? Nós temos que sair dessa crença que as sociedades vivem para ir para dentro de nós, né? Mergulhar dentro de nós, porque Deus está em nós. Os ensinamentos, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, mas nós temos que fazer um trabalho de acessar a nossa consciência para cuidar da nossa alma. Cuidar da nossa alma, cuidando dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas atitudes.
fortalecendo tudo isso, nos estruturando para os dias difíceis que nós vamos ter, né? Então, as doenças da alma, elas são um apelo para que a gente se equilibre perante a nossa consciência, que já vem carregada de fardos, né? Do passado, de outras existências e dessa própria, desde que nascemos novamente. Somente no processo de reeducação da alma é que se pode superar as dores, né? Então, tem esse trechinho desse livro, do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala uma coisa bem interessante. É preciso olhar carinhosamente para a nossa alma. Começar a nos sentirmos como espíritos eternos, que somos na conquista do reino de Deus, que está dentro de nós, não está fora, na beleza do mundo. Está dentro de nós, da nossa alma, essa beleza, esse reino de amor que nós viemos acessar, aprender a acessar e a transmitir através não só da palavra, mas principalmente do exemplo. Então, esse trechinho desse livro, Emmanuel nos diz, né? Ele discorre sobre a relação entre as doenças materiais e as doenças da alma, porque foram exatamente isso que fizeram daquelas pessoas aquilo que acabamos de ver, né? Tanto espíritos dementados como aqueles que ainda dormem. Então, ele fala, de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas. No que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. É muito sério isso, gente. Até nós que somos, ou que nos dizemos espíritas, que participamos, que praticamos, né? Muitas vezes nós nos perdemos na realização das tarefas, esquecendo daqueles que lá vão para ser ajudados, auxiliados, amorosamente vistos. Muitas vezes pedimos por inúmeras pessoas que nós nem conhecemos, com todo o nosso amor. E muitas vezes não sabemos que aquele que está ao nosso lado está em sofrimento. Porque ele não falou. Mas também nós não tivemos tempo, ou não observamos, ou não identificamos, preocupados em fazer a tarefa, em olhar nos olhos daqueles que estão junto de nós, para tratá-los. E muitas pessoas que se encontram dentro do espiritismo têm medo de dizer que estão com depressão, que estão passando por um problema sério, que não estão sabendo como resolver a questão que estão vivendo, estão com dor moral, estão sentidos, estão emocionados, estão frágeis. Para não parecer frágil para o outro, e o outro talvez pensar que nós, por isso, não podemos trabalhar numa tarefa que é de auxílio ao próximo. E é exatamente o contrário. Então, nós não podemos esquecer, em detrimento da tarefa maior, a que nos propomos, com horas marcadas e tudo, não podemos esquecer que os tarefeiros são gente. E tem problemas, tem dificuldades, tem dores, tem sentimentos, tem emoções muitas vezes que ele não controla, precisando de apoio, precisando de ajuda, precisando de amparo. E às vezes a gente não encontra isso. Assim como
muitas vezes, nos núcleos familiares, onde a gente pensa que está tudo bem e está tudo mal, né? Alguém vem nos visitar e não está bem, vem nos visitar porque gosta de nós, mas não está bem, e a gente, às vezes, não vê que aquela pessoa não está bem, que ela veio até nós, mas ela não está bem, porque nós estamos tão preocupados com as nossas próprias dores, as nossas próprias dificuldades, que esquecemos. Então, assim, é uma coisa que eu considero muito importante, nós termos esse olhar para os nossos irmãos de caminhada, né? E isso é uma coisa que acontece muito no movimento espírita. A gente assiste palestras, né? Conferências, seminários, onde é colocado para nós essas coisas que acontecem em variados locais, né? As pessoas convivem com problemas e não querem falar deles, para não criar dificuldades, né? Mas essas dificuldades serão problemas graves no futuro para nós, né? Assim como começa tudo no nosso lar, né? Se eu tenho um problema com meu filho, com meu marido, com um familiar, eu não conversar com ele, não conversar com essa pessoa, com humildade, sentar, olhar nos olhos, acalmar o coração, resistir ao desequilíbrio do outro, para poder apacentar aquele momento, né? Dar um abraço apertado naquela pessoa. Às vezes a gente está com as pessoas dentro do nosso lar e às vezes nem abraça aquela pessoa, né? A gente fica distanciado, porque às vezes não sente o mesmo carinho daquela pessoa. Eu estou me estendendo assim para não ficar uma coisa meio focalizada só num grupo, né? De trabalho, mas isso ocorre com todo mundo. Mas no momento que a gente se abre para isso, tudo começa a mudar. Mesmo que a pessoa não queira mudar, ela vai começar a mudar. Inconscientemente, ela vai começar a mudar. E tudo vai melhorando, né? Então, cabe a nós não esquecer de ter essa visão sempre. Somos espíritos imortais. No momento que fomos criados, passamos a ser eternos. Não somos espíritos eternos porque não existimos sempre. Tivemos um princípio, não é? Senão seremos deuses, né? Tivemos um princípio, mas não teremos um fim. Então, se nós caminharmos com esse pensamento, com esse sentimento, nós vamos errar ainda, porque somos espíritos ainda que falhamos muito, mas vamos errar menos. Vamos errar menos. Então, isso vai nos ajudar a não estar paralisados, nem enquanto estamos nessa vida física, nem quando formos para o mundo espiritual. Quando nos despedirmos deste corpo, deste instrumento valioso que Deus nos ofertou para que pudéssemos exercer a nossa fé, né? Para que pudéssemos colocar na vida aquilo a que nos propomos, aquilo que nos move, deixarmos de ter vergonha dessas coisas e começarmos a praticar com mais intensidade, porque a cada dia diminui o nosso tempo, não é? Desde o momento que nós nascemos, nós começamos a morrer. Biologicamente falando, é isso que ocorre, não é? Então, nós não sabemos quando será. Então, vamos aproveitar hoje, não é? Vamos aproveitar hoje essas lições maravilhosas para que a gente não passe por isso e para que, mais que isso, outras pessoas que não conhecem essa verdade não passem por isso. Não precisamos doutriná-las para que sejam espíritas, mas podemos conversar com elas para que elas despertem, para que elas tenham outros sentimentos, né? Sem tentar doutrinar, como eu disse, mas com sentimento, com muito amor, com muita oração, principalmente aqueles que a gente sabe que não estão no caminho bom, né? E para o mundo, né? Porque o mundo está numa situação muito difícil. A gente começou hoje
o nosso encontro, né, conversando sobre algumas dificuldades que a gente vem enfrentando em viver, né, a dificuldade, a falta de liberdade, vamos dizer assim, de ir e vir, né, nós estamos cerceados, e isso tudo é construção nossa também. Então, que a gente possa fazer algo para que isso melhore, porque a transição está acontecendo, né, e depende de nós também. Então, que Deus nos ajude, nos fortaleça e que possamos realizar conforme temos aprendido, né? Nem sempre é fácil, mas recomeçar a cada momento é importante. Mesmo que a gente erre, que se equivoque, que a gente tenha força para recomeçar, pedir desculpas, se arrepender, voltar atrás, refazer o caminho e seguir. Então, eu agradeço a vocês. Eu acho que a Jane saiu. Eu vou pedir o Alberto para fazer a nossa prece final, que a gente já está adiantado. E obrigada pela participação de todos. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, mestre, por mais esse sábado de estudo. Maravilhoso que foi hoje, como sempre, com muitas explicações para que nós possamos entender o que nos espera, e o que nos espera depende das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas obras. Que possamos todos juntos, nessa encarnação que estamos todos juntos, seguir em frente, buscando sempre o bem e nos reformar intimamente para que nos aproximemos cada vez mais do reino de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, Então, gente. obrigada a Obrigada. todos, Obrigada, gente. tá? Então, a gente se Obrigada. vê, a gente vai se falando ali pelo grupo, tá ok? Aí Uhum. sempre olha lá no grupo Esperança, que eu estou botando agora nos dois grupos, mas ali vai estar sempre primeiro. Tá bom. Pra gente, Tá ok. que ali é quem tá fazendo o mesmo estudo, tá bom? Tá bom. Ok. Tá Um bom. beijo Obrigado, grande Valéria. para Obrigado a vocês todas. todos. Obrigada a Obrigada, vocês, Valéria. tá? Para vocês. Beijo a Obrigada a todos. vocês. Fiquem com Beijo. Deus. Beijo. Beijinho, Tudo de bom pra Lélia. vocês. Fica com Deus, Vai, amiguinha. Nós Você te Eu tô amamos, aqui, viu? eu não saí, não. Tô aqui. Eu pensei que você tinha saído. Janinha, você tá aí. Beijinho, Jane. Acabou a luz Beijo. na minha casa. É porque Aí você deu uma saída, é. eu fui ver no telefone. Aí eu Ah, voltei. que bom, que Beijo, bom. amiga. Beijo. Tudo Fiquem bom com pra Deus. todos. Boa semana Obrigada. para Com vocês. Deus. Fiquem com Pra Deus. vocês também. Obrigada, Tchau. muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Foi muito Tchau. bom. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Vocês também.